Não gostei. Pois é, eu também não gostei muito desse módulozinho aqui atrás do Neo 2. Está aqui na mão. Vamos falar um pouquinho sobre esse drone nesse primeiro vídeo, conhecer e falar das minhas impressões sobre os aspectos gerais aqui do drone, que eu gostei, claro, gostei bastante. Só tem essa questão desse módulo que a gente vai conversar aí no decorrer do vídeo e vou expressar a minha opinião sobre esse módulo aqui de comunicação do O4, né? Saber se ele é bom mesmo ou não, por que ele está aqui fora, essas anteninhas, enfim. A gente fala sobre isso. Caramba, você deve estar pensando, Rogério, você está atrasado demais. Está aqui, não está aqui. Demorei um pouquinho mais para falar um pouco dele, mas é bom, porque eu vou coletando informações sobre esse bicho. Tem muita coisa legal acontecendo, muitas atualizações, então eu estou sendo um pouco tardio, mas trazendo muita informação bacana sobre ele. Obviamente ele é todo um pouco maior que o Neo anterior. Ó. É obviamente ligeiramente maior em quase tudo, né? Ele é maior em tamanho, maior em peso, né? Eles sem o módulo são 151 gramas, com o módulo passa para 160 gramas de peso. De qualquer forma, continua sendo uma aeronave muito levezinha. Então, você pegando os dois aqui, realmente você percebe que são aeronaves bastante leves. Então, tá aí um ganho, né? Ele ficou um pouco maior. E tudo, como eu falei, quase tudo ficou um pouco maior, como o tamanho da bateria, a capacidade da bateria e também as hélices, né? Os motores, obviamente, também são ligeiramente maiores do que aqui no Neo, né? É óbvio, é fácil de perceber isso, assim como as hélices também. Eu estou com as hélices aqui até, depois vou mostrar aqui o detalhe, vou mostrar o detalhe para vocês aí agora, né? As duas hélicezinhas aqui, e elas são diferentes, não só em formato, né? As pás são diferentes, tem um formato diferente e realmente o diâmetro total aqui também é um pouco diferente, um pouquinho maior. Então não venham lá vocês com a ideia de colocar essas hélices aqui no Neo 1, tá bem? Não vai servir, não vai dar certo, vai dar ruim, tá bem? Não vai caber porque ele vai bater naquela proteção da hélice, não vai dar certo. Mas se você está afim de um drone como esse, e não só, né? Toda a linha de drones da DJI já fala com essa galerinha aqui, ó, essa galerinha aqui, que é a galerinha aqui da Dronier, que sabe tudo sobre drones, não só dessa linha, como a linha Enterprise, tudo que você imaginar, mas tudo aqui drones com nota fiscal, garantia nacional. A gente manda entregar na sua casa. Cara, é muito bacana. Segurança total. Quem já comprou na Dronier não vai para outro lugar. A pessoa se vicia em comprar na Dronier. Tem gente que o drone está para sair, já está ligando. Pessoal, já reserva o meu, porque sabe que a coisa vai acontecer com toda a segurança possível. Dronier, galera, Dronier. Com relação à bateria, a bateria é um pouquinho melhor, tá? Tipo um watt mais potente. Ele miliamperes, são um pouco menos de 200 miliamperes mais de potência, de corrente maior, né? E aí você já pensa, pô, esse pouquinho mais, pelo menos vai dar alguns minutos a mais de voo. Não, não, porque a gente tem um monte de coisa aqui que vocês já estão cansados de ver aí nos reviews, né? Nós temos um display que consome energia, temos um sensor LiDAR que consome energia, temos um LED frontal de sinalização que consome energia. Nós temos os sensores de anticolisão em cima e embaixo que consomem energia, e, enfim, e um pouco mais de peso que também consome energia. Então, portanto, tudo aqui vai fazer com que o resultado final de tempo de voo seja muito semelhante ao do Neo 1. Ou seja, o ganho é muito pouco significativo. Estamos falando talvez de 1 minuto ou 2 a mais de voo. É realmente muito pouquinho mesmo. Então, não vão se iludindo achando, nossa, eu comprando o Neo 2 vou voar muito mais. Não, não vai. O que você vai ter um drone melhor. Isso não tenha dúvidas. Realmente olhando para o sensor, né, olhando aqui para a câmerazinha, ele é realmente muito pequenininho, cara. A câmerazinha é muito pequenininha, porque ele é aquilo que já se sabe, né? Já se sabia, né? Alguns falavam que ia ser um pouco maior, que ia ser um sensor semelhante ao do Mini 4 ou do Mini 3, que é a câmera de 0,7 polegadas, mas não aconteceu. Não aconteceu. É o mesmo sensor praticamente aqui do primeiro Neo, um sensor de meia polegada, porém nós temos aqui uma abertura melhor. Ele é um f2.2, diferente do Neo 1 que ele era 2.8. Então nós temos aqui uma entrada melhor de luz. Não sei se eu olhando aqui dá para depreender alguma coisa, assim, se realmente
Parece mesmo que tem realmente uma abertura aparentemente maior, né? Então entra mais luz. Além do mais, ele tem um processamento de imagem também aprimorado, que também ajuda bastante, né? De qualquer forma, é isso, o drone está melhor em todos os aspectos. Já testei ele, né? Brinquei um pouquinho com ele. Não vou aqui agora voar, não é a ideia nesse vídeo aqui voar com ele, mas ele funciona tanto com goggles como o RCN3 que veio nesse pacote, mas também já fiz a sincronização dele com o RC2, e tudo top, tive que fazer as atualizações, tudo top. Bom, a bateria agora ficou em cima, né? Ela achei um pouquinho dura de tirar daqui, ó. Era um pouquinho dura. O que pode ser bom, né? Porque não sai fácil, né? Então não sai à toa, ela realmente tem que fazer uma força mais ou menos aqui para, talvez no comecinho, porque é nova, talvez, um pouquinho dura para encaixar e tirar. Mas a bateria, que eu te falei, a célula que está aqui dentro é muito semelhante à célula do Neo 1. As capacidades são muito parecidas, um pouquinho maior nem nada, mas é assim, ó, o hub também é um hub bem simpaticão, um hub de carregamento, né? Tem a mesma forma de encaixe, tem uma ordem de encaixe aqui para você colocar aqui. Encaixou, ficou bonitão. É um hub bem simpático, bem fininho, assim já era no Neo, né? Só mudou o aspecto, né? Porque a bateria agora vai por cima, né? Então para puxar daqui é só puxar, não tem segredo nenhum, é só uma travazinha. Não, bacana, sem muito o que falar aqui com relação à bateria. A diferença é que a bateria que estava embaixo no Neo 2 agora passou, no Neo 1, aliás, passou para cima, como era já nos drones, né, na linha Mavic antiga o Air 1, o Air 2, o Air 1 era embaixo, o Air 2 passou para cima, né, e o Air 3 agora é por trás, quer dizer, mas de qualquer forma são evoluções e agora está posto por cima, é bem fácil de colocar, apesar de ser um pouquinho dura. Há quem está dizendo que para tomar cuidado com essas travinhas laterais aqui da bateria, que se você apertar muito pode quebrar. Não, não vai quebrar. Não vai, pode ficar tranquilo, pode apertar à vontade, porque tem um stop mecânico assim. A própria estrutura interna aqui não permite que você aperte ao ponto de fechar e quebrar, entendeu? Já apertei muito isso aqui, não tem um menor perigo de quebrar, como alguns já estão falando aí, tá? O material é um plástico bem bom, então, cara, não tem esse perigo. Esquece isso. Apaga o que vocês viram, tá? Isso aqui não quebra fácil não. Mas é fácil de encaixar, apesar de durinho, talvez porque está no começo, encaixou, já era, bonitão, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui no drone em si, né? É essa proteção de hélice dele tá diferente um pouquinho, como vocês já viram, tem uma proteção aqui nessa parte superior, né? Que realmente serve para proteger o display e o sensor LiDAR e aqui também o LEDzinho, né? Então o aconselho tente não voar, pelo menos no começo, sem as proteções, porque é uma proteção a mais, numa caso de uma colisão frontal, você está protegendo esses elementos, não só a câmera, né? Como também vai estar protegendo esses elementos aqui na frente do drone. Então, e era um pouquinho mais difícil de tirar daqui, mas é uma proteção bem mole, né? Então você vê que é uma proteção que não quebra, é um plástico, um ABS talvez, bem molezinho, então ele não quebra fácil. E diferente do Neo 1, né? O Neo 1 tinha aqui embaixo, na parte de baixo, como proteção na parte inferior, tinha só esse anel, né? As três hastes aqui e esse anelzinho central, que no meu, vocês lembram que eu tirei fora essa bichinha aqui, né? Nesse aqui já não. Além das três hastes, ele tem todos uns raios, como se fosse uma roda de bicicleta. Entre cada aro de fixação, tem 3 raios, né? Então temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 raios aqui, protegendo a hélice aqui por baixo. E em cima está muito semelhante ao que já é do Neo 1, né? Então a proteção bem bacana, mais fixa, mais robusta, bem legal, né? Os sensores de anticolisão basicamente é o LiDAR na frente, na parte frontal é o LiDAR, na parte traseira estão aqui os dois sensores de olho de peixe que teoricamente vê um ambiente mais que geral aqui na parte superior e aqui na parte inferior, dois olhos de peixe, que também tem um pouco de proteção, né? No sensor de trás tem os pezinhos, protege um pouquinho, né? Então se na hora de pousar, protege um pouco, mas se pousar em cima de pedras e tal, pode ser que acaba batendo nesse sensor embaixo. Isso me preocupa um pouquinho. Em cima também tem uma pequena proteção, ele está abaixo do nível das hélices aqui, então também se cair de cabeça para baixo não bate no chão, mas se tiver uma pedra
vai atingir, assim como é no nos minis e no Air, etc. Aqui, esses sensores que têm esse formato olho de peixe, né, eles estão salientes, eles estão sujeitos realmente a um estrago qualquer, numa colisão, enfim, cair, etc. Né? Os sensores que medem a distância do solo, que é bastante curioso, né? Que é esse sensor aqui, esse daqui debaixo do nosso querido drone aqui, né? Nesse tem dois sensores, que não são dois sensores, na verdade é um sensor tipo laser, né? É um emissor de infravermelho e um receptor, são dois elementos, emissor e receptor. Ele manda o sinal aqui, rebate no chão, volta, essa distância é medida pela velocidade da luz, etc. Ele faz um cálculo aqui e aí ele consegue ler a distância do solo e também tem uma câmerazinha muito diminuta aqui no meio, né? Mas você vê que são dois elementos bastante até grandes aqui, né? Aqui embaixo. Já nesse cara é muito pequenininho. Daí onde vocês estão vendo, vocês não vão conseguir ver ele aqui, ó. Também aqui, tá vendo essa pãozinha preta aqui, ó? Dá uma olhada no detalhe aí agora. É muito pequenininho. Cara, impressionantemente pequeno que ficou esse sensorzinho que mede a distância do solo. E claro, tem o sensor óptico aí que vai olhar o solo com mais competência, né? Então, cara, muito top, muito top. Do lado inferior, digamos, esquerdo da aeronave aqui, nessa parte aqui, a gente tem uns botões aqui, que vão ver um detalhe aí. É o botão do acionamento dos sistemas automatizados, né? Aqueles voos automatizados de selfie, né? Então você tem três botões, uma que é você acionar o sistema, os outros dois é para você selecionar qual é o que você quer, qual dos softwares, dos programas você quer executar. Você também pode alterar aqui mesmo, isso eu achei bem bacana, né? Você não precisa estar ligado no aplicativo para alterar se você quer, qual é a distância que você quer que o drone vá, se você quer que ele vá flat, se quer que ele vá subindo, enfim, você consegue fazer as configurações diretamente no display e eu achei isso muito legal. Então a pessoa fica realmente menos dependente de um celular, menos dependente de um controle remoto para poder fazer as configurações das funções de selfie dele, né? Cara, muito top, muito top. O formato do drone, ele é um pouco parecido, se a gente olhar assim no perfil, né? Ele é um pouco parecido, só que com relação ao corpo, o Neo 1 se percebe que tem essa protuberância na parte superior, como se as hélices estivessem mais embaixo. Já no Neo 2, as hélices ficaram mais centradas com relação ao corpo do drone, que talvez melhore a estabilidade. Não sei afirmar isso, mas eu creio que pode ter alguma melhoria, senão não teriam feito essa alteração no drone, né? Eu achei muito legal. A cor, pronto, a cor é a cor nova, né? Esse cinza mais escuro, que eu acho bem bonito, já era assim nos drones anteriores, lá no Mavic Pro, lá atrás, né? Que tinha esse cinza, exatamente esse cinza, só que no Mavic era um pouco mais brilhante, aqui um pouco mais opaco, né? Mas é uma cor bem bonita, bem bacana, eu gostei demais, gostei demais. Já pensou em ser membro do canal? Vá lá, seja membro. Você ajuda o canal a andar. Isso é legal, porque não estou falando apenas de benefícios, dinheirinhos, nada. É fazer o canal andar. E isso é tão importante quanto a informação que eu dou aqui. Você me ajudando, eu gero conteúdo, é para você. Então, bora lá, seja membro, você me ajuda demais, bora lá. E aí, falando sobre esse O4, né? Rapaz, tá dando o que falar isso aqui. Tem gente que tá falando assim, que absurdo a DJI fazer isso. É um elemento a mais para um cara comprar, um elemento a mais para quebrar. E pode ter razão, porque essa peça saliente aqui, numa queda, pode ser que quebre facilmente. Eu acho que não, mas dá a mesma sensação, principalmente a questão das antenas. Apesar de elas serem molinhas, eu não vou aqui dobrar até quebrar, porque elas são moles, mas pode ser que, dependendo da queda, cara, não vou ficar arriscando fazer isso aqui. Pode quebrar, até porque com o tempo ela pode ressecar, não sei. Mas eu vou dar aqui minha opinião sobre essa questão desse módulo O4. Primeira questão é ter ou não ter o módulo, digamos assim, como um acessório escamoteável ou removível, né? Quando você compra o Neo, esse aqui, na versão standard, que é só o drone para você ficar operando como selfie ou pelo celular, você está comprando ele com o O4 aqui dentro, com a tecnologia de transmissão aqui dentro. Então você está pagando por uma coisa que você não está usando, né? Então, e um peso, tá aqui o peso a mais, né?
Então, faz sentido um pouco isso aqui. Você vai comprar ele na versão standard só para fazer selfie, só para usar o celular, até porque aumentou a distância, né? Antes era limitado em 50 metros, agora é limitado em 500 metros. Claro que tem toda a questão de interferências, que dificilmente vai chegar aos 500 metros. Vamos fazer esse teste. Mas o módulo não estando aqui, você não está pagando por ele. Para que você está pagando por ele? Mas claro que a DJI não dá ponto sem nó e o preço já está embutido. E quando você compra separadamente, vai ter que pagar por ele. Apesar de ser uma peça, pelo que eu já vi, bastante barata aí no mercado, para quem quer comprar separadamente, né? Mas, qual é outra coisa que eu vejo aqui? Eu posso estar totalmente enganado. Mas, se amanhã mais tarde a DJI lançar o O5, né? Um goggles novo, modernão, que trabalhe com tecnologia O5, um controle remoto com O5, sei lá, não estou aqui conjecturando apenas, tá? Você não precisa comprar um drone inteiro, você compra só o módulo. Você entendeu? Você compra um módulo, tira o módulo O4, compra o módulo O5, pronto, você está com o drone atualizado para trabalhar com o seu novo controle remoto, com o seu novo Goggles Motion Controller, FPV Controller, tudo que vem aparecer com esse possível O5. Eu estou aqui, pessoal, estou viajando na maionese, mas eu estou pensando no futuro e isso pode ser uma solução que vai fazer com que você não perca essa aeronave, só porque mudou a tecnologia de transmissão. O que vocês acham? O que vocês pensam? Eu estou falando muita besteira? Pode escrever aqui embaixo, com educação, tá bem, pessoal? Mas é isso aqui, o drone bacana. Agora, o próximo vídeo vai ser voando com ele. Vou só ligar aqui para vocês verem aqui o bichinho ligando, normal. Barulhinho, ó. Barulhinho tradicional dos drones. A câmerazinha já se posicionando. Bacana, já está funcionando, estabilizando. Então eu acho muito bacana ter os dois eixos já funcionando. Isso vai ajudar muito no Horizon Steer e vai ficar realmente uma estabilização real. Eu acho muito bonito, bem bacana. Dá para ver aí, né? Então isso é um ganho gigantesco. O terceiro eixo, que seria o eixo do lateral do yaw, né? Assim como já era no Spark, que não tinha esse eixo, no Spark realmente era muito ruim quando você fazia uma curva, ele era seco, muito duro. Mas aqui a DJI manteve a estabilização digital para esse eixo. Então, top, muito bom. Então vai ser bacana fazer os trabalhos com esse cara. E aqui tá, quando eu apertar esse botão aqui, ó. Rear, follow, né? Follow. 3, unable to take off. Tá? Make sure aircraft is level. Aí eu consigo, tá aqui follow, eu coloquei aqui follow flat. E se eu for nos outros dois botões, eu consigo alterar isso, ó. Rear left, Ó, rear left, o lado esquerdo. Não entendi isso aqui. Left, apenas para a esquerda, não entendi. front left, Flow left, front. Cara, eu vou ter que estudar. Front Eu vou falar para right. vocês, ó. Front right, não sei o que significa, closed. Eu posso ir mudando isso. front left, Mudar para outro aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar. rocket, Rocket, fica foguete, circle. Eu posso mudar isso aqui? Deixa eu ver. Ó, 20 distância, meters, 20 metros, 10 meters, 10 6 metros, 10, meters, 6 metros. Eu 4 consigo alterar? meters, Pô, de boa, eu acho muito 6 top isso aqui, ó. meters, E o outro 10 botão? meters, Com o outro botão, eu vou mudar aqui, ó, flat, ou seja, reto, low angle, ângulo baixo flat, e flat. Então tem ângulo baixo e flat, eu não sei qual é a diferença. Eu acho que baixo é perto dos joelhos e flat deve ser na altura do rosto, né? Então você consegue ficar alterando tudo aqui, cara. Eu acho muito legal. Opa, não faça nada. Deixa eu mudar aqui de drone, por exemplo, que é aquele que afasta. Depois eu vou mostrar tudo direitinho para vocês, ó. Vou alterar. Tem a distância que dá para alterar. Ó, 2 meters, 2 metros, 20 meters, 20 metros, 10 metros, 6 metros, 4 meters, 4, 2 meters, 2 metros. E a outra configuração, que está aqui como Rise, eu posso passar para Flat, Rise, ou seja, vai reto, Flat ou Rise, vai subindo, fazer aquele famoso drone afastando da gente. Então você vê que eu não preciso do controle remoto, mas eu quando ligo, controle remoto quer dizer o celular, né? O aplicativo, eu consigo fazer as configurações diretamente aqui nele. Top demais, top demais. Bom, é isso, pessoal. Próximo vídeo, vamos voar, vamos conhecer o aplicativo no celular, conhecer o aplicativo
nesses dois controles, né, que é esse que veio com o RC3, o RCN3 famoso, e também aqui no querido RC2, que também já está configurado e funcionando, tá bem, pessoal? E depois, claro, um voo de goggles e ver qual é que é desse drone. Espero que vocês tenham curtido, foi um vídeo rápido, só para falar as minhas impressões, principalmente sobre esse módulo, né, famoso módulo que está dando o que falar aqui, que é o O4. Isso aí, pessoal, bora voar, até o próximo vídeo, fui!